Graças e paz, igreja. Vamos a Deus por essa manhã maravilhosa, por sua palavra, por esse culto tão especial no dia de hoje. Que Deus continue nos abençoando durante toda essa manhã, e durante todo esse dia tão especial, que é o Dia das Mães. Quero aproveitar também, render a minha homenagem a todas as mães aqui da PIB. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada uma das irmãs, que tem um papel tão importante, não só na igreja, mas em suas famílias, e na criação dos seus filhos na casa do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a todas vocês. E também rendo minha homenagem à minha mãe, E ao terminar o culto, estou indo para Recife, passei esse restante de dia com ela e também com a minha sogra, mãe da minha esposa. E a minha mãe, alguns irmãos já sabem, minha mãe tem Alzheimer, então chega lá, ela nem me conhece, não é de hoje. Então é uma doença degenerativa. Chego lá, tanto faz filho ou não filho, ela não conhece. Mas, assim, na vida nos coloca nessas situações, Ninguém está isento de problemas. Mas eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, das boas lembranças que tenho. Uma mulher guerreira, batalhadora. E eu só tenho a louvar a Deus por sua vida. Que Deus a abençoe grandemente, em nome de Jesus. Como também as mães aqui, muitas guerreiras aqui na casa do Senhor. Eu estou gripado, bastante gripado, mas me encontrar bem, para ser o máximo contido, vamos dizer assim, para levar a mensagem do Senhor até o final, na bênção de Deus. Que Deus abençoe os irmãos e que estejamos todos atentos à palavra do Senhor. Os irmãos viram o título que nós colocamos no esboço da nossa mensagem nessa manhã, que é Meu Filho, Meu Discípulo. Pode ser que alguém não tenha percebido ainda a mãe aqui nesse título, mas não é possível haver filho se não houver mãe, e não é possível haver mãe se não houver filho, Vamos trazer para as mães, Não é possível haver mãe se não houver filhos, e não é possível haver filhos se não houver as mães, Então, é nesse sentido que nós queremos falar. Os irmãos sabem que família é muito importante, é fundamental para a existência de todos nós. Então, como já é de costume na nossa igreja, aliás, nas igrejas batistas, o mês de maio é dedicado ao mês da família. E isso é muito importante, justamente para fortalecer as famílias, desenvolver atividades voltadas para a família, para fortalecer, para cuidar, que é algo tão importante que Deus preparou para a sua criação, para nós. Nós só temos que louvar a Deus por esse propósito tão maravilhoso. Então, nos dias de hoje, os irmãos sabem muito bem que família, o termo família, se tornou uma palavra genérica. Você fala família, para nós tem um significado. Mas, para o contexto de modernidade, para os dias de hoje, família tem um outro contexto que, obviamente, que não cabe à igreja. Mas família, no sentido que nós entendemos e que aceitamos como projeto de Deus, ela nasce em Deus, vem da Bíblia. E é essa família que nós defendemos. Dessa forma, precisa ser cuidada, preservada, à luz do ensino bíblico. Porque aquilo que vem de Deus, de fato, a gente precisa cuidar e preservar. E assim é a família, que não se enquadra no contexto de modernidade. E aí, quando nós falamos família no contexto de modernidade e no contexto bíblico, os irmãos sabem que a família, no contexto bíblico, ela nasce lá quando Deus fala, lá em Gênesis, capítulo 2, que deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E esse mesmo texto é repetido por Jesus, lá em Mateus capítulo 19, nos versículos 4, 5 e 6, quando ele é questionado a respeito do divórcio, e aí ele repete exatamente aquilo que Deus falou lá no Éden, lá quando ele estava na criação ainda, quando Jesus repetiu aí no capítulo 19, versículo 4 de Mateus, ele respondeu assim: Então respondeu Jesus: Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, este é o fundamento de família que nós acreditamos, aceitamos
e defendemos. Qualquer definição de família que não atenda a estes princípios, que não esteja fundamentada nisso que diz a palavra do Senhor, esta definição não serve para o povo de Deus, não serve para a igreja, é fruto de uma mente que se opõe àquilo que Deus traz a nós na sua palavra. Então, é claro que essa definição não atende à modernidade. Portanto, que a modernidade continue com suas definições. Para nós, o fundamento da família é a santa palavra de Deus e é ela que nós defendemos. De forma alguma, podemos concordar com aquilo que a modernidade define como sendo família. Por quê? Porque se os princípios da família procedem de Deus e os princípios de Deus são eternos, logo, família não muda, segundo os princípios de Deus que são eternos, porque nosso Deus é eterno, nosso Deus é imutável. O homem muda ao passar do tempo. As experiências vividas fazem com que os homens mudem, as circunstâncias vividas fazem com que os homens mudem. Porém, os princípios de Deus não mudam, porque de geração em geração, diz o salmista, ele é Deus, imutável. Por exemplo, nós podemos ler, por exemplo, em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 6, pode colocar aqui, por favor? Malaquias, capítulo 3, versículo 6, e diz assim, o início do versículo, porque eu, o Senhor, não mudo. Portanto, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Isso era Deus falando para o povo de Israel a respeito de sua desobediência, sua rebeldia. E, de fato, eles não eram consumidos por causa da misericórdia de Deus, porque diz ele, eu, o Senhor, não mudo. Mas não é somente em Malaquias que a palavra afirma ou reafirma a imutabilidade de Deus, que inclusive é um dos seus princípios. Por exemplo, no Novo Testamento nós vemos em Tiago, no capítulo 1, no versículo 17, Tiago 1, versículo 17, Tiago escrevendo a sua carta, ele diz assim, olha, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo, ouvindo do Pai das luzes, em quem não pode existir ou não há variação ou sombra de mudanças. Isso é uma reafirmação da imutabilidade de Deus, dos princípios de Deus que jamais muda. E interessante quando ele faz essa comparação que não muda, né? Como sombra de variação, etc. Numa outra versão, ela diz que, numa outra versão, a NVI, diz que descendo o Pai das luzes que não mudam como sombras inconstantes, que é a interpretação daquele texto ali. Já observou como é que a sombra muda? Ela muda conforme o giro do sol. O nosso Deus, portanto, não é dessa forma. Ele não muda como se fosse uma sombra. Ele é o mesmo sempre. Por isso que família tem o seu fundamento bem definido. Mas não fica somente nisso. Veja, por exemplo, em Hebreus, capítulo 13, no versículo 8, que afirmação maravilhosa para nós estarmos conscientes, seguros, que o nosso Deus jamais muda, que seus princípios jamais mudam, e é nele que nós estamos alicerçados no nossa convicção de família. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Vamos ler todos juntos? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Então, a sua família, a minha família, a nossa compreensão de família está fundamentada exatamente no nosso Deus, que Ele é o mesmo. Portanto, a modernidade não pode mudar jamais a nossa compreensão e convicção de família, porque procedem de Deus. Algum tempo atrás, eu não sei se foi aqui ou se foi em casa, alguém me perguntou o seguinte: a família da pessoa não evangélica também é abençoada por Deus? Ele me fez essa pergunta. Obviamente o que eu respondi é claro que é abençoado por Deus. Porque todas as famílias procedem de... Não foi o homem que deu origem à família. Mas vamos verificar
na palavra de Deus, por exemplo, em Efésios, no capítulo 3, por favor. Efésios 3, versículos 14 e 15. Veja o que diz o apóstolo Paulo. Inclusive, Joanes, né, nosso professor, ele gosta de citar esse texto aqui, né? Por esta causa, diz o apóstolo Paulo aos Efésios, ajoelho-me ou me ponho de joelho diante de Deus, né, Pai, diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o... Então o apóstolo Paulo, ele não definiu ou não disse que era a família do crente ou a família do não crente. Ele disse todas as famílias da terra tomam o nome, sabe, o nome de Deus. Sabe a que referência ele está fazendo? Ele está fazendo uma referência à paternidade de Deus, como se tivesse em mente uma genealogia. Olhemos, por exemplo, a genealogia de Jesus, que está aí em Lucas no capítulo 3. Ela começa falando de Jesus, de José, e vai citando os nomes. Termina, Adão é o penúltimo e Deus é o último. Coloque aí, por favor, Lucas, capítulo 3, versículo 38. Os irmãos veem que ideia o apóstolo Paulo tinha na mente quando escreveu aquele texto. Porque Enos, filho de Enos, né, tem um versículo anterior, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Ele está trazendo a genealogia, que eu não vou colocar tudo aqui para os irmãos, lá do início do versículo 23. Então, quando o apóstolo escreve que todas as famílias procedem de Deus, tomam o nome de Deus, é uma referência à paternidade, como se ele tivesse em mente todos procedendo de Deus. E os irmãos lembram que domingo passado eu citei o texto de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo, na sua pregação, ele diz, de um só fez todas as famílias ou todas as pessoas. Então, todas as famílias, crentes ou não crentes, estão sim debaixo da bênção de Deus. Todos estão. Por isso que casamento, quer seja aqui, quer seja lá fora, obedecem, né, ou deveriam obedecer, todos um mesmo princípio, que é homem e mulher. É este o princípio bíblico da família para todas as pessoas, porque todos viemos de Deus. Então o texto faz uma referência à paternidade de Deus para todas as famílias. Quando chega na família cristã, aí já tem algo a mais. Não tem somente a bênção, né, ou a exigência bíblica dos princípios que ela estabelece, mas tem algo a mais. E este algo a mais está exatamente relacionado ao título da nossa mensagem: meu filho, meu discípulo. Amém? Então, as mães nessa manhã, né, os pais, a família, possamos todos dizer: meu filho, meu discípulo, meu filho, meu discípulo. E aí nós vamos exatamente para o Salmo 78, que é o Salmo de Asaf. Algumas versões, né, no título da leitura do Salmo, diz assim, Masquil de Asaf. Outros, Salmo da família de Asaf. Outro, Salmo didático de Asaf. Mas qualquer que seja o título que esteja na versão da sua Bíblia, o propósito é um só. É Asaf falando para a sua família a importância de ensinar aos integrantes daquela família os princípios de Deus. E aí quando ele começa dizendo, né, no Salmo 78, Asaf foi um ministro de louvor na época do rei Davi. E ele disse assim, povo meu, Salmo 78, povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. Versículo 2, versículo 3. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os encobriremos dos nossos filhos. Por isso que eles são os nossos discípulos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Isso é Asaf falando para a sua família que deveríamos contar aos nossos filhos, de modo que a geração seguinte
o conhecesse, os netos, os bisnetos, a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, é uma geração contando para a outra os feitos louváveis do Senhor, e aí é Asaf que traz essa reflexão. Aí no versículo 7, então, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Então veja a importância do ensino em casa, né? E como eu falei, a família cristã tem esse adicional a mais, é o dever de ensinar aos filhos os princípios de Deus, e este ensinamento fará exatamente o que diz o versículo 7. Então eles, os filhos dos filhos, aos quais foi ensinado os princípios de Deus, porão, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como os antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com o seu Deus. Então, como eu disse, a família cristã tem algo a mais, tem uma responsabilidade a mais, um dever a mais. Então, o Salmo 78, ele tem exatamente essa função: ensinar, transmitir conhecimento, transmitir sabedoria, que é a definição de Masquil. Essa foi a intenção de Asaf quando escreveu este salmo. Por isso, falando em família, nós falamos a eles os princípios de Deus. Então, quando eu coloquei aquele título, meu filho, meu discípulo, que na verdade não é um título meu, tem uma lição de escola dominical de uma outra editora que tem exatamente esse título, meu filho, meu discípulo, que aquilo me chamou bastante atenção. Então nós precisamos, não apenas como família do Senhor, não apenas seguir o princípio de definição de família, mas seguir o seu propósito para a família cristã, que é transmitir ou discipulá-los em casa. Agora, irmãos, veja a responsabilidade de nós falarmos essas coisas. Falar de família não é tarefa fácil em nenhum contexto. Nenhum contexto é fácil. Porém, quando nós falamos nessa questão aqui, eu estou convidando, seja eu, digo eu no sentido de pregador, mas seja qualquer um pregador, ao falar destes princípios, nós convidamos os ouvintes a olhar para a nossa família. Eu estou convidando você a olhar para a minha família, se o que eu estou falando você vê. Porque senão nós não temos autoridade para falar. Então, por isso que é difícil falar sobre esse tema. E tem um objeto que eu comentei com os jovens alguns dias atrás na sala de escola dominical. Pedi para colocar uma foto aqui, por favor. Eu não sei se os irmãos conhecem isso aqui. Todo mundo conhece isso aqui? Esse objeto? Qual é o nome disso aqui? Caixa da promessa. Pode deixar aqui, por favor, Tito. Essa é a caixa da promessa. Para você entender a importância do discipulado doméstico. Algumas pessoas eu já ouvi criticarem esse objeto aqui tão interessante, né? A caixa da promessa é uma caixinha cheia de versículos. Então, a pessoa vai lá, tira um versículo, né? Vamos dizer assim, vou ouvir o que Deus tem para falar para mim hoje. E vai lá e tira um versículo. A crítica que eu ouvi foi o seguinte, que aqui só tem promessa. Na verdade, não só tem promessa, tem outras coisas também, inclusive puxão de orelha. E aonde é que entra essa caixinha de promessa na minha vida, para você entender? Para mim, a caixinha da promessa, ela foi discipuladora. E você vai entender por quê. Ela foi discipuladora. Na casa do meu pai, né, éramos 5 irmãos. Minha irmã, né, e mais eu, mais 3. Minha irmã, eu e mais 3. Eu era o segundo ali. O meu pai, não todas as noites, mas frequentemente, reunia a família em volta da mesa, os filhos em volta da mesa. Cada um tirava um versículo, lia e dava explicação. Se estava certo ou se estava errada a explicação, né? É um outro contexto, mas era o que fazia. E isso, eu não me recordo da idade. Eu sei que eu era muito pequeno, não me recordo que idade que eu tinha nesse período. Mas meu pai fazia com frequência. Cada um puxava o texto, o versículo e lia. Depois cantava o hino, né? Orava. Eu não me recordo se orava, mas provavelmente orava. E assim foi.
E meu pai, com suas limitações, ele não tinha muita comunhão na igreja, vamos dizer assim, em função do contexto, né, que ele vivia, mas ele tinha um compromisso. Não sei se ele conhecia o título dessa mensagem nessa manhã, Meu Filho, Meu Discípulo, mas provavelmente, quando ele estava fazendo quase todas as noites aquela reunião, era nisso que ele estava pensando. E qual foi o resultado desse discipulado com a caixinha da promessa? Por isso que eu digo que, para mim, ela é missionária. Dos quatro, graças a Deus, nós temos diaconisa, 2 pregadores e um cantor. Olha que bênção. Olha que bênção. Então, você pega de 5, você tira 4, sabe quanto que dá? 80%. Então, é um aproveitamento extraordinário. Imagine qualquer um de nós aqui e fazer um trabalho missionário e de todas as pessoas que nos ouvirem, 80% entregar a vida para Jesus. É incomparável. Então, o resultado dessa caixinha missionária na minha vida e naquele discipulado humilde que meu pai fazia, é que rendeu 80% para a glória de Deus. Então, eu só tenho que louvar a Deus. Rendeu 2 batistas e 2 assembleanos. Então, ele, na sua humildade, contribuiu com 2 grandes denominações. Já pensou que coisa maravilhosa? Porque o trabalho que nós fazemos para o Senhor, na casa do Senhor, nós não fazemos para nós. Nós não estamos trabalhando para os homens, estamos trabalhando para Deus. Porque a obra é de Deus, Ele quem faz o seu trabalho. Então, só tenho que louvar a Deus. Então, essa é a importância de nós, como pais, como mãe, né, que tem um papel tão importante. Temos o dever a mais de discipular os nossos filhos para que cresçam na casa do Senhor. Mas desse período, irmão, eu lembro de um texto, de um versículo, e foi esse versículo. Como eu disse para os irmãos, eu estou gripado, então eu preciso tomar aqui um pouquinho de água para ajudar na garganta. Desse período, eu lembro de um versículo que me acompanhou até a minha conversão aos 15 anos. Está em Apocalipse, por favor, Tito. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Esse foi o que me acompanhou. Coloquem uma outra versão. Eis que venham sem demora. Venham sem demora, dá no mesmo. Eu decorei daquela maneira. Eis que venham sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua... Aqui. Revista e corrigida. Eis que venham sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, esse versículo foi o que eu memorizei daquela época. E foi o que me conduziu a converter-me a Cristo quando eu tinha 15 anos. Então, veja o trabalho da importância. De todos os cultos que nós fizemos, eu não lembro nem se orava. Mas esse texto ficou guardado no meu coração. Então, fazemos o trabalho para o Senhor e a obra no coração, quem faz é o Espírito Santo. Eu tenho uma certeza, se os meus filhos, porventura, os seus filhos, porventura, se são crianças, você não é o garantidor da salvação dele. Tenha certeza disso. Nenhum pai é o garantidor, a segurança da salvação do filho, não. Porque se assim fora, a maioria se perdia. A maioria se perdia. O garantidor da salvação é Cristo Jesus. A nós é dado a responsabilidade de ensinar, de cuidar, para que eles aprendam o caminho do Senhor. Então, eu só tenho que louvar a Deus pela vida do meu pai, que na sua simplicidade teve o cuidado de nos discipular para a glória de Deus. Aí 4, né, estão servindo a Deus, e o quinto? O quinto é marrom, né? É marromeno, como diz o ditado. Na família PIB, se nós formos olhar aqui, com certeza, eu não tenho nenhuma dúvida que há muitas famílias que têm esse mesmo testemunho, muitos filhos que têm esse mesmo testemunho, né, de pais que se dedicaram, que trouxeram seus filhos para a casa do Senhor e hoje estão servindo a Ele. Não tenho dúvida, meu pai não foi o único, e com certeza, também não será. Muitas famílias há em todo o Brasil que se dedicam a ensinar aos seus filhos o caminho do Senhor. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, tem alguns personagens que se destacaram, né, nesse contexto de educar os seus filhos. Como também tem aqueles que
deveriam ser um modelo, não o foram. Por exemplo, os irmãos sabem que Samuel é um profeta mais completo. Samuel é o profeta mais completo. E nós conhecemos a vida dele. Ainda criança, ele foi dedicado ao Senhor e viveu a sua vida no templo, servindo a Deus. No entanto, diz lá o texto de 1 Samuel, que os filhos de Samuel não andaram nos caminhos de seu pai. Ou seja, ele não conseguiu discipular os seus filhos no caminho do Senhor, por incrível que pareça. Mas há também, Davi nós poderíamos citar também, que não teve o mesmo sucesso na criação dos seus filhos, mas tem aqueles que a Bíblia não fala muito, mas o que fala diz muito. Por exemplo, a vida de Joquebede. A Bíblia fala pouquíssimo de Joquebede. Joquebede, ela é casada com seu sobrinho, né? Com o sobrinho dela. Anrão ou Anrão, como diga a versão aí. Joquebede é a mãe de Moisés, exatamente. Por que Joquebede se destaca nesse contexto? Veja só. Olhe para o Antigo Testamento, você vai ver em Joquebede, se olhar com atenção, uma das mulheres mais estrategistas que há. Por quê? O contexto que ela estava vivendo naquele momento era de ameaça aos filhos hebreus nascidos naquele momento. Porque o rei do Egito não queria a multiplicação dos hebreus, porque eles se multiplicavam como se fosse rato, vamos dizer assim. E a ideia era que, quando as parteiras fossem fazer o parto e vissem que era menino, fazia o quê? Matava. Então era um contexto de assassinato infantil. Joquebede, no entanto, quando viu seu filho, era belo, bonito, o escondeu por 3 meses, até que ela planejou uma estratégia. Ela sabia, obviamente, que a filha do rei estaria tomando banho. O que ela fez? Untou aquele cesto, colocou seu filho ali, Moisés, colocou nas águas do rio Nilo, e a sua filha, Miriam, a irmã de Moisés, foi acompanhando ao longo. Quando a filha de Faraó observa aquele cesto, manda buscar e vê que é um menino, aí Miriam entra em cena, cumprindo a estratégia da sua mãe. Veja que mulher esperta. Queres que eu chame para ti uma das filhas dos hebreus para cuidar dele? É claro que ela queria. E para quem Miriam levou? Para a mamãe de Moisés, Joquebede. Estratégia funcionou perfeito. E veja que mulher inteligente. Ela ainda recebeu o salário para cuidar do próprio filho em casa. Então ela criou Moisés debaixo da proteção da filha de Faraó e ainda recebeu o salário por isso. Que mulher estrategista. Então, discipular os nossos filhos requer uma estratégia. Se você tem dificuldade, requer estratégia. A primeira delas é orar. E o que impressiona é o que Moisés aprendeu. Na época de Moisés, não tinha templo, não tinha igreja, não tinha sacerdote. Mas o que Moisés aprendeu, há muitos de nós hoje que não sabem. O que Moisés aprendeu? Bom, veja em Hebreus capítulo 11, o que Moisés aprendeu. Hebreus capítulo 11, versículo 24 ao 27. Hebreus capítulo 11, 24 a 27. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Segura aí. Então, primeiro, Joquebede ensinou para Moisés que o seu povo era o povo hebreu. A primeira convicção que ele aprendeu. Próximo. Porque Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar o prazer transitório do pecado. Ela ensinou para Moisés que o pecado, que o prazer que a corte daria para ele era transitório. Próximo. Por causa de Cristo, ele considerou que o prazer da corte era transitório por causa de Cristo. Quem foi que ensinou a respeito de Cristo para Moisés? Joquebede. Veja que profundidade, qual foi o discipulado daquela mulher. Considerou a desonra uma riqueza maior, ou seja, o sofrimento, ele considerou uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois contemplava a recompensa. Ele aprendeu isso com a sua mamãe Joquebede. E aí, aquela mamãe Joquebede, né, nós rendemos tantos mil anos atrás,
a partir dela, rendemos homenagem a todas as mães aqui da PIB nessa manhã. Então, que coisa maravilhosa, que discipulado forte aquela mulher exercitou na sua casa. E veja que coisa maravilhosa. Aprendeu coisas profundas, né? E assim, o discipulado é assim. A obra, quem faz é Deus, transformação no coração, quem faz é Deus, mas a ação Deus colocou em nossas mãos. Mas temos exemplos também maravilhosos além de Joquebede. Por exemplo, Jó. Qual era a preocupação de Jó? Está aí em Jó, capítulo 1, versículo 4 e 5. Jó é um homem exemplar, né? Jó é um homem exemplar. Seus filhos já eram grandes. A Bíblia não fala da infância dos seus filhos. Fala, no entanto, em Jó, no capítulo 1, versículo 4 e 5, os seus filhos, de Jó, né, costumavam dar banquetes em casa. Um de cada vez, na casa de cada um. Fazia uma festa na casa de um, na casa de outro e assim por diante. E convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Próximo. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e os purificava. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham em seu coração pecado e amaldiçoado a Deus. Esta era a prática constante de Jó. Então, Jó exercia um papel de sacerdote, um discipulador sacerdote na sua casa, cuidando da vida dos seus filhos perante a Deus. Então, quer seja pai, quer seja mãe, nós temos sempre esta grande responsabilidade. Mas aí a gente tem também um mau exemplo, né? Mas eu escolhi aqui somente um, selecionei só um, na verdade, para citar a referência. Veja a importância de discipular para seguir a Deus e o perigo de ensinar aquilo que afasta de Deus. Por favor, 2 Crônicas, capítulo 22, versículos 2 e 3. A gente tem um péssimo exemplo de uma mãe que nós falamos pouco, cujo nome é Atália ou Atalia, como queira falar. Era mãe do rei Acasias. Diz assim o texto, olha: Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar. E reinou um ano em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Atalia, né, ou Atália, e era neta de Onri. Ele também andou nos caminhos da família de Acabe, pois a mãe dele lhe dava maus conselhos. Que pena, né? Que pena. Você vê a importância do conselho da mãe? Interessante é que não destaca o pai já tinha morrido. Mas destaca o papel da mãe. Lhe dava maus conselhos. E o que esses maus conselhos o levou? O levou a fazer exatamente o que era mal aos olhos do Senhor. Próximo versículo. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a família de Acabe havia feito. Porque depois da morte do pai, eles se tornaram os seus conselheiros para a sua ruína. Então, nós precisamos de fato tomar o cuidado naquilo que estamos aconselhando aos nossos filhos, porque podem ser que os conselhos os levem à destruição ou à ruína, como foi o caso de Acasias. Então, é muito importante aconselhar segundo os princípios bíblicos, para que cresçam na casa do Senhor, sabendo e conhecendo a vontade do Senhor. E eu quero concluir dizendo para os irmãos: nunca foi fácil discipular, cuidar de filhos. Sempre foi desafiador. Hoje, mais ainda. Se fosse fácil, todos os filhos de crentes estavam na igreja. Por isso que não estão. Porque não é fácil. Mas isso não diminui a nossa responsabilidade de forma alguma. Mas, irmão Israel, depois de tanta coisa que eu fiz, meus filhos não estão na igreja. Deixe com Jesus. A salvação dele não está nas suas mãos. Está nas mãos do Senhor. Deixe com Jesus. Contudo, bem-aventurado, sabe quem foi? Moisés e Timóteo. Porque quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele diz lá no capítulo 3, no versículo 14 e 15. Por favor. Timóteo,
2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. É um exemplo de bem-aventurado no Novo Testamento que cresceu ouvindo e aprendendo as sagradas letras. Quanto a você, Timóteo, né, diz o apóstolo Paulo, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois sabe de quem as aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Então, bem-aventurado foi Timóteo, bem-aventurado foi Moisés e tantos outros que cresceram na presença de Deus e aprenderam a sua palavra desde a sua infância. Então, o que é que meu filho precisa ver em mim? Quero concluir. Meu filho precisa ver em mim temor a Deus. Ele precisa ver em mim temor a Deus. O que eu vou falar para ele de Deus se ele não vê em mim temor a Deus? Porque o temor a Deus molda a vida do crente, da pessoa. Ele precisa ver em mim oração. Ele precisa ver em mim oração. Ele precisa ver em mim estudo da palavra. Eu quero ensinar a palavra para ele, mas ele não vê em mim apego à palavra. E depois, ele precisa ver em mim também amor à igreja. Ele precisa ver na minha vida amor à igreja. Porque se eu falar tudo para ele, mas ele vê que eu sou aquele crente que chega em casa, fico metendo o pau na igreja, então, de fato, tudo aquilo que eu ensinar não vai servir de nada. Ele precisa ver em mim tudo isso aqui. Então, que Deus abençoe os nossos corações, nossas vidas, que as nossas mães continuem sendo abençoadas, os nossos pais sendo abençoados com essa missão tão nobre que Deus nos concedeu a todos nós como famílias que somos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.